E hoje o Bitcoin devolveu aquela alta impressionante dos últimos dias. Temos uma notícia muito boa para os mercados em geral, mas temos uma notícia ruim para o mercado de criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou analisar o gráfico do Bitcoin, vou comentar sobre a análise de dados macroeconômicos, também vou analisar o sentimento do mercado e também vou comentar sobre as principais altcoins. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin caindo mais de 4%. Tainan, o que está acontecendo? Você não falou que se os dados viessem bons lá nos Estados Unidos, o mercado subiria? Pois é, pessoal, o mercado americano durante o dia até subiu os juros, durante a parte da manhã os juros futuros caíram, mas o mercado de criptomoedas não. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, pessoal, olhando aqui o gráfico do Bitcoin, tá? O que a gente tinha ontem aqui, que eu até comentei na análise gráfica. Um padrão gráfico no gráfico de uma hora conhecido como ombro, cabeça, ombro, né? Esse padrão normalmente ele vai reverter um movimento de alta, que é o que a gente tinha ali no dia 29 de agosto, né, anteontem, para o movimento de baixa, tá? Então nada mais nada menos do que ele fez foi exatamente isso. Rompeu e foi buscar o alvo ali, foi até abaixo do alvo, tá? Foi buscar mais pontos aí da extensão de Fibonacci. E Tainan, para onde que o mercado de criptomoedas vai agora? Galera, infelizmente não existe nenhum padrão gráfico muito claro aqui onde ele está, indicando para onde que ele vai. Tá? Não existe, infelizmente. O que tinha apareceu ontem, que foi esse ombro, cabeça, ombro, ele já buscou o seu alvo, o ombro, cabeça, ombro, inclusive bem torto, com escoliose, que a gente chama, né? E a gente tem que ver ali a análise de sentimento para ter uma perspectiva mais clara, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte: agora de tarde apareceu uma notícia de que alguns ETFs de Bitcoin foram adiados. Saiu essa notícia dizendo que a SEC ela adiou a decisão de alguns ETFs de Bitcoin, no caso da Invesco, não sei se é assim que fala, tá? Da Wisdom Tree e a Valkyrie, não sei, tá? Eu não sei falar esse nome, desculpa, tá, gente? Mas enfim, ela adiou esses ETFs e o mercado se assustou, só que o que eu acho estranho é que isso tem pouco tempo que saiu, tá? Isso aí saiu depois de 4 horas da tarde, mas o mercado já estava caindo antes, né? Ali por volta de 1 hora da tarde no horário de Brasília, o Bitcoin ele caiu ali cerca de 2,5%. A maior parte da queda aconteceu ali meio-dia e 1h30 da tarde, tá? Então, eu não sei se dá para usar essa informação desse ETF como justificativa, porém, eu acredito que alguém que tenha grandes quantidades de Bitcoin ficou sabendo que esse ETF iria ser, não rejeitado, mas essas propostas de ETF seriam adiadas e provavelmente aproveitou para despejar no mercado, uma vez que já tinha subido bastante, né? E como eu disse, pessoal, o Bitcoin nessa semana, aí na segunda-feira, com aquela subida, ele formou um topo duplo, tá? Um fundo duplo, me desculpem. O alvo desse fundo duplo era ali na região dos 28 mil dólares. O Bitcoin foi exatamente no alvo desse fundo duplo. E o que acontece quando ele bate no alvo de uma figura? As pessoas que compraram aqui embaixo, elas vão ver que o mercado subiu, vão ver que ganharam dinheiro, e as mais espertas vão vender e não vão ficar segurando, esperando o Bitcoin para 69 mil dólares esse ano, tá? No longo prazo, acredito, mas no curtíssimo prazo não parece muito provável, então essas pessoas veem essa oportunidade de vender mais caro e despejam, tá? E provavelmente alguém ficou sabendo dessa notícia que iria ser divulgada hoje já, se aproveitou da situação para vender, né? Estranho, né? Essas situações aí com a SEC às vezes são bem embaraçosas, essas notícias quando elas saem, sempre em contextos assim muito estranhos, né? Mas enfim, pessoal, o que está acontecendo, Tainan? E aqueles dados que você falou hoje que seria o mais importante do ano? Pois é, galera, saiu o dado mais importante do ano e observem aqui onde que a gente tem a dica de como o mercado está reagindo a ele, tá? Hoje, o título de 10 anos dos Estados Unidos, que é o mais importante do mundo, está caindo, tá? O rendimento dos treasuries está caindo, não o título, tá? Mas o rendimento está caindo, ou seja, menos juros, isso é bom para os mercados. Tá? A gente vê o de 10 anos, que é o mais importante, o de 30 anos. Tá? Então, títulos longos tendo uma queda nos seus rendimentos, o que é excelente para os mercados e mostra que a notícia que a gente teve hoje da inflação abaixo do esperado, não abaixo, mas dentro do esperado, surtiu efeito. Tá? Vou mostrar aqui para vocês esses dados de inflação que a gente teve hoje de manhã.
Hoje a gente tinha aí dois dados extremamente importantes. O mais importante de todos, às 9h30 da manhã, era o núcleo do índice de preços PCI. Era esperado um crescimento de 0,2% e veio em 0,2%. Nisso, na hora, o mercado ficou otimista. O mercado americano, inclusive, estava com as bolsas subindo na hora, principalmente Nasdaq, que bateu o recorde de 4 semanas aí quando veio essa notícia. Porém, meus amigos, ali, às 9h30, também tivemos os pedidos iniciais para o seguro-desemprego e veio um pouco abaixo do esperado, o que jogou um pouco de água fria no mercado, tá? Não que o mercado não tenha ficado empolgado, mas isso freou, tá? Porque se a gente tivesse dois dados aqui, mostrando a economia fraca, como a gente teve ali na terça-feira, aí, meus amigos, talvez o mercado se animasse mais, tá? Mas ele acabou aí que o mercado americano, que já está subindo aí há alguns dias, não conseguiu ter uma performance boa, mas o reflexo desse dado que a gente teve hoje aparece ali no rendimento do título de 10 anos que eu acabei de mostrar, tá? Isso aí é muito bom para os mercados. E, galera, a principal consequência desses dados é isso daqui, tá? A expectativa do mercado agora é que os juros no mundo, no caso, principalmente nos Estados Unidos aqui, por parte do Fed, não subam mais, pelo menos no próximo mês aí de setembro, tá? Então, galera, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui, esse dado vindo aí mostrando a inflação dentro da expectativa e essa projeção do mercado mostra que é pouco provável que o Fed suba os juros e que talvez já tenhamos chegado no pico dos juros americanos. Isso é muito bom para os ativos de risco. Inclusive, isso me deixa otimista aí com a possibilidade de um próximo bull market a partir do ano que vem, tá? Porque se os juros começarem a cair no ano que vem, como era falado pelo Fed em alguns meses atrás, em algumas reuniões, no próprio dot plot, que inclusive a gente vai ver agora em setembro de novo, isso é perfeito, isso é o cenário perfeito aí para as criptomoedas. A gente pode ter uma oportunidade muito boa, tá? Só que isso aí, galera, eu estou falando por intervalo de 2020, 2024, 2025, tá? Não estou falando que o mercado vai disparar hoje ou amanhã por causa disso, mas esses dados são excelentes, tá? São muito bons os dados que a gente teve hoje, mas muito cuidado, porque amanhã, às 9h30 da manhã e às 11 horas da manhã, nós vamos ter dados extremamente importantes relativos ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá? Ali às 9h30 da manhã vamos ter ganho médio por hora trabalhada. Olho nesse dado, se ele crescer acima da projeção do mercado, que é de 0,3%, pode ser um balde de água fria. Não uma água fria, mas um gelo mesmo, um balde de puro gelo em pedra. A gente vai ter também relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll. A expectativa é a criação de 179 mil vagas, e a taxa de desemprego, que a expectativa é que ela se mantenha em 3,5%, que é um nível muito baixo. Se a gente tiver, então, ganho médio por hora acima da expectativa, payroll acima da expectativa ou taxa de desemprego abaixo da expectativa, menor do que 3,5%, pode ser que o mercado tome um susto, tá? Porque isso aí mostraria o mercado de trabalho forte. Eu, particularmente, estou achando pouco provável, porque os últimos dados do mercado de trabalho que a gente teve essa semana ali na terça-feira e o da quarta-feira, variação de empregos ADP, vieram todos abaixo da expectativa. Então, eu estou acreditando que esses dados aqui não devem vir muito descolados das expectativas, tá? Exceto o ganho médio por hora trabalhada, que é um dado aí que tende a ter alguma volatilidade e às vezes vir acima da expectativa, com o nível de desemprego tão baixo de 3,5%, né? Às 11 horas da manhã a gente vai ter o payroll relativo ao mês de agosto, o PMI industrial ISM relativo ao mês de agosto, dado importante. Se ele vier acima de 47, o mercado ele pode achar ruim. Se ele vier igual ou abaixo de 47, é bem provável que o mercado goste, tá? Quando a gente tem muitos dados assim, galera, para a gente ver o mercado indo forte em uma direção, como aconteceu ali na terça-feira, só se todos os dados vierem ali na mesma direção, tá? Por exemplo, se todos os dados aqui vierem mostrando mercado de trabalho nos Estados Unidos perdendo tração, economia fraca, aí a gente poderia ver o mercado subir, porque a narrativa que o mercado tem comprado nos últimos tempos é de que dados ruins para a economia são bons para o mercado. Por um outro lado, se a gente vê esses dados aqui vindo melhores do que o esperado, né, no sentido de ter um ganho médio por hora trabalhado melhor, acima do esperado, mais empregos sendo gerados, desemprego caindo e o setor industrial dos Estados Unidos ganhando força, isso aí seria ruim, isso aí poderia assustar os mercados, poderia fazer o mercado acreditar na possibilidade de o Banco Central dos Estados Unidos falar, ou pelo menos deixar em aberto aí mais altas de juros, talvez não em setembro, mas para os próximos meses, tá? Então atenção nisso, porque amanhã a gente vai ter volatilidade e, galera, como eu disse, essa semana poderia ser uma das semanas mais voláteis aí dos últimos tempos, e está sendo, e amanhã ainda
tem muita coisa para acontecer em termos de dados macroeconômicos, tá? E vamos aqui analisar a situação de sentimento do mercado, porque assim a gente vai ter uma dica mais completa de para onde está indo o Bitcoin. E começando pelo TRDR, pessoal. Olha isso daqui, tá? Hoje, durante essa queda, a gente teve uma alta do Long Short Ratio, que é esse indicador aqui de baixo, né? E uma queda do Open Interest. Ou seja, a gente teve aí provavelmente posições shorts sendo fechadas aí ao longo dessa queda e não muitas posições long sendo abertas, tá? Então, a gente vê isso até aqui pela taxa de funding que caiu também. Então, esse movimento aqui está mostrando que aquelas pessoas que estavam em short aí nos últimos dias aproveitaram aí para realizar alvos, tá? Então, tem esse detalhe e também temos que ver aqui a High Block, porque o TRDR, a única coisa que ele mostra aqui na minha visão é que ainda temos mais pessoas apostando na alta do que na baixa, o que dá chance para o mercado cair mais nos próximos dias, tá? E começando aqui pelo Liquidation Reach Map de 7 dias, tá? Só tirando uma dúvida, o pessoal estava perguntando se eu não estou mais compartilhando as operações, se eu não estou abrindo, eu estou compartilhando lá na área de membros, tá? Inclusive eu estou com 2 operações shorts aí nesse momento que eu vim abrindo nos últimos dias, beleza? Mas enfim, pessoal, o que está acontecendo aqui em termos de liquidez do mercado? A gente tinha bastante liquidez ali na região dos 28.500, 28.400 dólares. Inclusive, eu deixei uma ordem de short ali naquela região, só que o mercado ele não subiu aí. Nessa subida ele foi perto ali, mas não conseguiu pegar minhas ordens, tá? Naquela região. E agora o mercado caiu e foi buscar aquela liquidez que eu falei com vocês ontem, que a gente está com mais liquidez abaixo do que acima. Isso quer dizer que para as baleias é mais lucrativo jogar o mercado para baixo, porque assim eles vão conseguir pegar o dinheiro de mais sardinhas. O dinheiro das sardinhas são representados aqui por esses pontos amarelos e verdes, que são estimativas de onde tem mais liquidação, onde mais pessoas vão ser liquidadas e perder dinheiro se o mercado for, tá? Isso no caso as pessoas que estão operando no mercados futuros sem stop, ultra alavancadas, porque esse indicador aqui estima onde está a liquidação dessas pessoas. E a gente vê que apesar da queda de hoje, o mercado caiu aí, pegou bastante liquidez, ainda temos muita liquidez, principalmente na região ali dos 25.700 e principalmente na região entre 25.200 e 25 mil dólares, tá? Então, assim, o que a gente vê é a liquidez que está mais perto aqui nesse momento, pelo menos aqui nos últimos 7 dias, é essa aqui de baixo, tá? As de cima estão bem longe, galera. Olha isso daqui, tá? A de cima está em 28.500 aproximadamente, enquanto a de baixo, ela, ali na região dos 25.700 já tem bastante dinheiro para as baleias pegarem, tá? Então, bem mais provável que ele vá para baixo buscar esses pontos do que ele vá para cima, tá? A região dos 25 mil dólares, inclusive, é uma região crucial. E a gente tem que olhar aqui também o de 3 meses para ter uma noção de um prazo um pouco maior e ver onde que está mais liquidez. A gente vê aquela mesma coisa que a gente já vem acompanhando nos últimos dias, tá? Bastante liquidez ali na região entre 24.500 e 23.500 dólares, galera. Bem provável que o Bitcoin vá naquela região nos próximos dias. E se for e não tiver acontecendo alguma coisa muito sério, vamos dizer, problema é alguma corretora grande, problema é um stablecoin, é bem provável que essa região seja um ponto bom para abrir posições de trade compradas ou realizar alvos aí se você está em short, porque assim a gente acaba tendo vamos dizer assim, uma boa possibilidade de pegar um movimento de alta, porque geralmente quando o mercado bate em pontos de alta liquidez, ele tende a retornar. A gente vê isso aqui até pelo movimento que ele fez quando bateu ali nos 24.600 aqui no gráfico, né? Vejam, esse ponto que estava mais verde bateu, ele simplesmente subiu rápido e nos dias seguintes o Bitcoin se valorizou, tá? Então, ele geralmente tende a ir na direção contrária depois que pega o dinheiro das sardinhas, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar aqui é as principais altcoins nesse movimento de hoje, como elas estão se saindo. E começando aqui pela Ethereum, pessoal, Ethereum acabou devolvendo aquele movimento ali da terça-feira, assim como o Bitcoin e a maioria das criptomoedas. E no caso da Ethereum, a situação está complicada, porque ela está bem em cima de um suporte muito delicado e que ela não pode perder de jeito nenhum. Hoje a Ethereum está caindo menos do que o Bitcoin, galera. As altcoins estão mais fortes, tá? Eu acredito que talvez seja pelo fato de a notícia ser ligada ao ETF de Bitcoin, talvez quem estava sabendo que essa informação seria divulgada aproveitou para despejar só Bitcoin, não despejou as altcoins, então a oferta de Bitcoins no mercado ela foi maior, tá? Mas enfim, a gente vê aqui que a Ethereum está na beira do precipício. Se ela perder a região dos 1.600 dólares, aí, meus amigos, ela pode facilmente buscar a região dos 1.300, mas por enquanto não rompeu e a gente segue aqui acompanhando.
Mas eu vou falar com vocês, galera, ela está demonstrando fraqueza, porque ela está muito em cima do suporte. Acredito que qualquer susto que o mercado tomar aqui pode ser suficiente para a Ethereum ir buscar esse suporte, tá? Outra moeda aqui que a gente não pode deixar de olhar é a BNB, a Binance Coin. A BNB hoje, galera, caindo aí 3,5%, tá? Uma queda até menor do que a maioria das moedas, só que a BNB, como eu já falei com vocês, ela tá naquela situação, ela não tá conseguindo sair de cima desse suporte, ela precisaria ir para mais acima e não ficar aqui, porque essa é uma região perigosa. Se a BNB perder essa região dos $200, meus amigos, é um abraço, tá? Porque é o suporte mais importante para ela de quase 3 anos, então ela não pode perder. Padrões gráficos novos aqui na BNB, galera, tem algum? Não, tá? Não tem nenhum padrão gráfico muito novo, e se ela passar aqui abaixo dos $210 novamente, ela vai estar invalidando aquele ombro, cabeça, ombro invertido que ela tinha feito nos últimos dias, tá? Então, ela não conseguiu atingir o alvo, a BNB tá com um comportamento muito estranho nos últimos dias, então atenção, tá? Agora, outra moeda que a gente não pode deixar de comentar também é a XRP, que está caindo também hoje relativamente menos do que o Bitcoin, 3%, enquanto o Bitcoin cai mais de 4%. E a XRP está se segurando aí num range entre 55 e 50 centavos e por enquanto não tem nenhum sinal de que ela vá sair disso, tá? E ela bateu exatamente aqui no suporte dos 50 centavos e está se segurando por enquanto. Acredito que ela só rompe esse ponto se o Bitcoin romper para baixo ou acontecer algo muito sério aí relativo ao XRP, tá? Porque essa região dos 50 centavos de dólar é uma região muito importante de suporte para a XRP. Outra moedinha que a gente não pode deixar de olhar é a Matic, que também está caindo hoje, caindo mais do que o Bitcoin. A Matic está tendo uma performance um pouco pior, tá? Mas o que eu vejo aqui na Matic, galera, é o seguinte: a situação parecida aí com ao que está acontecendo com a maioria das altcoins e até mesmo com o Bitcoin, tá? Tá tudo em cima de um suporte muito forte. Se a Matic perder esse suporte aqui dessa região dos 50 centavos, o próximo alvo para ela é na região dos 34 centavos, que seria o próximo suporte, tá? Então não seria nada bom. Rezem para a Matic não perder esse suporte, porque poderia complicar bastante a situação dela, tá? Bem, pessoal, por hoje é isso. Amanhã vou estar atualizando vocês aí das novidades. Desejo aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!